E aí sempre foi muito solícito, sempre fazia as coisas, muito bonzinho. E aí a gente foi, eu acho que também quando você tá muito magoada e aparece alguém fofo, aí é mais fácil, né, da gente ir se aproximando e aceitando. Mas eu tive muita dificuldade de aceitar a calma também. Eu fui criada pai e mãe casados até os meus 20 anos. E assim, a minha mãe ela era muito brava. Hoje eu entendo que era pela relação com meu pai. Então assim, já falei isso em vídeos e tal, mas meu pai sempre traiu minha mãe, sempre foi aquela coisa, saía muito cedo para trabalhar, voltava tarde porque saía com os amigos e tudo mais. Era um ótimo pai dentro de, acho que só de estar casado e aquela coisa minimamente aceitável, né, do que a gente espera de um pai que tá ali casado, era um ótimo pai e tudo mais, mas eu vi ali que quando a gente vai ficando adolescente, não começa a ter um entendimento maior do que é aquela relação. Então minha mãe era muito brava, muito estressada, hoje eu entendo por quê, né, porque eram 3 filhos, eu e a minha irmã, a gente tem quase a mesma idade, tem menos de 1 ano de diferença, meu irmão, eu sou a mais velha, tem 6 anos, então era 3 crianças, querendo ou não, pequena, adolescência, era tudo ela, então eu entendo essa sobrecarga, ainda mais hoje sendo mãe, né. Então, aí quando eu tinha uns 20 anos, eles se separaram. Até hoje são amigos, namorados, a gente nunca sabe, param de se falar, a relação deles, né? Que aí a gente aprende que é a relação deles e eles que são responsáveis por isso. Mas foi uma infância muito agradável até, porque meus pais sempre foram de receber pessoas, sempre muito brincalhão, então eu sempre tive uma criação muito contente, sabe? A minha infância sempre foi muito contente e tal. Mas, falando de relacionamento, também me criou uma visão sobre eu não gosto de homens, eu não confio em homens, entendeu? Por como eu via o meu pai. Eu acho que aí meus pais, eles sempre foram muito rígidos. Então eu não podia sair, não podia nada assim. Ir no shopping com as minhas amigas. Então, quando eu entrei na faculdade com 17 anos, eu morava em Suzano, fazia faculdade em Mogi. Então comecei a ter minimamente uma independência de pegar um ônibus e ir para outra cidade. Então tinha aquela coisa de bar de faculdade. Então eu era muito presa e de repente eu conhecia a liberdade, digamos assim. Então faltava muito na faculdade para ir em bar. Comecei a... Na verdade, meu primeiro namorado foi com 18 anos. Eu estava na faculdade, 18 anos. Só que eu acho que o que me atrapalhou um pouco foi essa falta de diálogo em casa, maturidade esperada por uma adolescente de 18 anos e vivência. Então não tive uma conversa, como são as coisas e tal. Então fui aprendendo. E aí quando a gente vai se relacionando, quando a gente não tem uma conversa, uma explicação sobre como são as relações, a gente vai caindo em relacionamento abusivo, né? Aceitando as coisas. Então, o meu primeiro namorado foi com 18 anos, só que na verdade eu era muito assim, bom, eu tenho minha liberdade, ele era muito apaixonado por mim e eu ainda dava uma maltratada. Eu era muito tipo assim, não sei se a gente tá namorando, eu tenho muita coisa pra fazer, pra viver, acabei de entrar na faculdade. Ainda assim, fiquei 1 ano nesse relacionamento que depois eu terminei. Mas assim, já emendei outro relacionamento, e aí daí pra frente só relacionamentos realmente abusivos, assim, tóxicos. Pai da Valentina, eu tinha 22 anos, eu acho. Também era super nova, 22 a 23, por aí, 23, eu acho. E aí eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 2 anos e pouco, eu acho 2 anos. Só que era assim, não deixava eu sair, era muito... E aquilo, o tóxico, o abusivo, não é que ele me proibia e falava, não, você não vai sair. Era, não, eu não quero. Aniversário da minha mãe, não, mas hoje não, sabe? A gente tá cansado, a gente não sei o quê. E eu pensava, mas a gente não tá. E eu ia aceitando. Enfim, 2 anos acabou. Pouco tempo depois, coisa de 1 mês, um amigo apresentou, um casal de amigos me apresentou, eu conheci o pai da Valentina. E a gente ficou se relacionando, era aquilo, que era um namoro, mas não era dito, não era ninguém pediu ninguém em namoro. Mas nossos pais se conheciam, então ele dormia na minha casa, eu dormia na casa dele, nossos pais viajavam juntos, já tinha toda aquela dinâmica de um relacionamento, de um namoro. Até que eu engravidei depois de 1 ano.
é um ano de relacionamento, eu engravidei, não era planejado, realmente não consigo nem explicar como eu engravidei, gente. Como eu engravidei eu sei, mas eu digo assim, eu tinha parado de tomar remédio porque eu tive uma inflamação endométrio, e assim, interrompido, não sei. Eu engravidei, e aí foi, nossa, e eu tinha 23, ele devia ter 21, eu acho, por aí. Ele é quase 2 anos de diferença, 1 ano e pouquinho. Mas assim, era aquele aceito pela sociedade o menino, sabe? Uma criança, enfim. E eu já sempre tive essa visão de não aceitar isso. Então algumas coisas já ficava. Mas nossa, me traiu horrores. Depois eu descobri. Nossa, não. Graças a Deus, é isso que eu falo também de ter uma base familiar. Apesar de tudo, quando engravidei, meu pai falou assim pra mim: aí, né, enfim, como cada um lida com a situação. Ele falou assim, já fez a cagada, não vai fazer outra que é casar, né? E, obviamente, a melhor coisa, imagina, se casar porque engravidou, eu sei que muita gente faz isso, a família impõe, mas seria um grande erro, né? Porque era nova, ia ser obrigada por causa de uma gravidez, enfim. Mas aí meu pai também me deu todo suporte, tanto financeiro quanto minha mãe também. Eu morava com a minha mãe, eles já estavam separados. E aí não casei nem nada. Mas a gente terminar mesmo 1 mês antes da Valentina nascer. Em dezembro, no ano novo, tipo assim, 3 minutos pra meia-noite. Chegou uma mensagem no meu celular de um menino, de um amigo, mas sabe lista de transmissão? Naquela época a gente tinha WhatsApp, era SMS ainda. Feliz ano novo. E aí pra ele foi o áudio e acabou. Mas hoje, claramente, eu vejo que foi só uma desculpa para o que ele fazia, então ele queria projetar em mim e usou aquilo de desculpa, de você tá me traindo e coisa assim. Então, eu sei que ele viu a mensagem, a gente deu uma brigadinha e já começaram os fogos, a gente terminou. Depois a gente ainda continuou se relacionando por um tempo, porque aí a Valentina nasceu 30 de janeiro. E aí ele ainda dormia na minha casa, ia lá e tudo mais. Mas, por exemplo, ele é casado. A atual esposa dele, ela foi no meu chá de bebê. Então, assim, ele me traiu muito. Depois eu descobri de várias coisas e tal. Sofri muito porque eu tava no puerpério. Nossa, imagina, era um misto de sentimentos com término e a novidade de ter um bebê. E aí descobrindo um monte de traição, mas a gente ainda se relacionou um tempo porque nós estava muito fragilizado, gostava muito dele. E depois de eu acho que a Valentina tinha uns 6 meses ou menos, eu não lembro, porque posso falar datas e alguém me falar que não era isso, eu realmente não lembro, mas eu acho que até uns 4, 5 meses dela a gente se relacionou e depois cada um seguiu sua vida, até porque ele já estava em outro relacionamento. Quando vocês terminaram? Não, então aí eu já não sei, né, porque, como eu disse, essa atual esposa, ela foi no meu chá de bebê, e aí logo depois... Não, minha não, dele. Nunca tinha ouvido, e aí que é aquelas coisas, nunca ouvi falar. Aí fui fazer a lista, tal pessoa. Eu falei, mas e quem é tal pessoa? Eu nunca ouvi falar. Ah, minha amiga. Aí ela chegou aí no meu chá de bebê. Eu não lembro muito bem dela na festa, acho que ela ficou pouco. E aí, pouco tempo depois, a Valentina devia estar com 5 meses. Eles assumiram o relacionamento. Naquela época era relacionamento sério no Facebook. E aí me mandaram, não sei se eu tinha ele no Facebook, eu não lembro. Me mandaram, nossa, relacionamento sério no Facebook. Enfim, aí você vai falar, mas estava dormindo aqui ontem e agora tá no relacionamento sério. Então, aí tudo foi fazendo sentido de tal época, tal situação. E eu cheguei a pegar o celular dele uma vez também e vi várias mensagens com várias pessoas. Então, assim, fui muito traída também nesse relacionamento, aguentei muita coisa. Então, não tenho relação, graças a Deus, porque ele é não tem nem o que dizer, nunca foi pai presente pra Valentina. Os avós, pais dele, sempre foram super presentes, super, até hoje são. Ele nunca foi presente. E aí, presente assim, nunca foi em festa de escola, nunca buscou a Valentina pra visita, sempre os avós que buscaram, sempre ficaram na casa deles. E aí, em 2019, eu já tava com o Shigeru, que é meu atual marido, eu conheci ele em 2017. De repente, começou a querer ser presente. Tudo bem, entre aspas, porque é uma pessoa que não tem contato. Como que vai, do nada, entrar na vida da criança, né? Tudo bem. Só pra resumir, ele começou um belo dia,
quero buscar ela, vou buscar ela, eu nem lembro direito, gente, 2019. Beleza, começou a pegar a Valentina. E aí um dia a Valentina voltou da visita, ela já voltava super estranha. Voltava já brigando comigo, lá era melhor, essas coisas de... Porque, óbvio, é fácil você ficar um final de semana com a criança fazendo tudo o que ela quer, e o difícil pra mãe, que acorda, que impõe limite, que tem que, né, tomar banho nesse horário, vai pra escola e tudo mais. Eu entendia perfeitamente. E um dia ela voltou da escola, ela foi pra escola, passou o final de semana na casa dele, ou dos avós, foi pra escola, e aí a escola me chamou dizendo que ela tava chorando de saudade do pai dela. Falei, bom, tudo bem, mas conhecendo a Valentina e a relação que eles estão construindo, acabando, isso assim, segundo final de semana que ela foi pra lá, não sei. Falei, vou colocar ela na psicóloga pra ninguém dizer que eu tô com ciúmes ou coisa do tipo, até porque eu entendi que não era o comportamento normal dela. Valentina começou a ir pra psicóloga, isso em fevereiro, março de 2019. Em junho, ele fez um boletim dizendo que o Shigeru tinha abusado da Valentina. Foi um caos da minha vida. Só que ele fez esse boletim em junho e nunca me contou. Então, que preocupação é essa, né? Que você acha que a sua filha tá sendo abusada e você não conta pra mãe, você devolve ela. E eu soube em setembro, então julho, agosto, setembro, com a polícia na minha casa como intimação pra eu ir na delegacia, porque haviam feito um boletim de ocorrência de vulnerável. E eu tipo, gente, como assim? Enfim, caos. Essa história sempre mexe comigo, porque, enfim, né? É minha filha, minha família, enfim. E aí ficamos anos nisso, aí ele abriu um processo de alienação parental contra mim também, depois um boletim de abandono moral, tudo sem sentido. Dizendo que a Valentina corria perigo, que isso e aquilo. Pra resumir, tudo foi arquivado, perdeu um dia de visita, processo, o juiz, né, tirou um dia de visita, deu a guarda unilateral pra mim. Só que no meio desse processo ele mudou de país, no meio da pandemia, eu acho que 2021. Não se despediu da Valentina, um belo dia mandou uma carta extrajudicial aqui no meio do processo dizendo: procurando melhor para minha família e para Valentina, vou mudar, acho que para Portugal, acho que ele disse o país. E pretendo realizar a visita presencialmente, a Valentina vai vir para cá, algo assim. Nunca, não me manda nem a documentação para tirar o passaporte dela, que eu já pedi. Eu vou pagar tudo, não tô pedindo nada para ele, só a documentação que eu preciso. Não manda, não liga pra filha, viajou, aí mandou essa carta extrajudicial. E aí, isso na quarta-feira. Na quinta, no sábado era o dia dele buscar ela. Aí tô esperando 9 horas, 9 e pouco, aí mandei mensagem, você não vai vir? Aí ele liga pra Valentina, sua mãe não te falou? Eu não moro mais no Brasil. Falei, como assim? Porque eu já tava no processo de alienação parental, então eu não ia chegar e falar, olha, Valentina, seu pai vai mudar, porque obviamente ele poderia usar isso e falar que eu falei pra ela alguma coisa pra deixar ele mal. Falei, não, ele vai se mudar, então ele vai buscar ela, se despedir, ela tem um irmão, né, vai... Não, simplesmente mudou no meio da pandemia, com fronteira fechada, com tudo. Então, assim, eu acho muito difícil que isso tenha sido de emergência. Você não muda no meio de uma pandemia com fronteiras fechadas, sem vacina de país, sem planejamento. Tudo, assim, mudou com tudo. O que tinha dela lá na casa dos pais dele, ela mandou pra cá, eu permiti, porque assim, se é da Valentina, ela queria algumas coisas, ela pegou e trouxe roupa, cobertor, brinquedo e tudo mais. Então, assim, ele ter mudado de país foi um alívio pra gente, porque a Valentina ia pra lá, voltava, ela fez bilhetes dizendo que eu era vagabunda, que eu usava cocaína. Você fala, gente, como que uma criança na época, sei lá, 7 anos, onde ela ouviu essas palavras? Então ela era realmente induzida a tudo isso, foi bem difícil, bem difícil. Graças a Deus, gente, a gente tá em 2024, eu já tenho paz. Sinto pela minha filha, porque, né, querendo ou não, é um pai ausente, tudo que ele já causou. Mas eu acho que futuramente ela vai entender, não falo sobre isso com ela, isso que eu vou falar agora. Mas a melhor coisa é a distância, porque ele é uma pessoa que ele e a esposa não fazem bem pra Valentina, nem pra minha família, tudo que eles fizeram, entendeu? Então, hoje eu agradeço que ele mudou de país e a distância, entendeu? Por um acaso, eu morava em Suzano, hoje a gente mora em Mogi. Era uma sexta-feira e ainda a Valentina ia a cada 15 dias pra casa dos avós. Hoje ela não vai mais, porque tá grande, não quer mais. Ela tinha 4 anos. E ela ia, então eu tinha um final de semana livre. E esse final de semana livre da mãe é o final de semana que eu vou sair, só volto segunda-feira. E aí tava muito frio, eu lembro que tava muito, muito frio e eu tinha um aniversário pra ir num bar em Suzano. Só que era um bar muito roots, assim, não era muito o que eu gostava e eu não queria muito ir, mas
Como era aniversário do meu amigo, era o que tinha pra fazer, meus amigos iam e eu ia. Só que tinha outro amigo que tinha um bar, ele tava servindo caldo. Eu falei, pra dar uma força, eu vou nesse bar primeiro, né? Depois eu vou pro aniversário. Aí eu cheguei lá e o Shigeru tava com os outros amigos meus em comum, muito amigos, muito, muito. Só que eu nunca tinha visto o Shigeru. Impressionante, porque hoje a gente fala de amigos em comum, de lugares, eu nunca vi ele. E ele tava lá e eu confesso que eu adoro japonês. Quando eu vi ele, japonês de moletom, eu falei, tô fazendo nada, eu vou pegar esse japonês. Sexta-feira. A versão dele é outra, né? Aí, enfim, aí eu vi que ele tava lá com amigos, e aí fiquei lá bebendo com ele, vi que ele tava engraçadinho. Você percebe quando o homem tá meio muito soltinho, e eu falei, Como ele tava com amigos que são muito amigos meus mesmo, ele falou, vamos em tal lugar beber, vamos pra casa de não sei quem, ele, vamos pra minha casa beber? Eu já percebi que ele tava mal intencionado. Falei, tá bom, vamos. E eu tava de carro, a gente passou no mercado, comprou bebida e fomos pra casa dele também. Então a gente ficou lá conversando, eu e mais acho que 3 amigos e tal. E aí uma hora, aí ele muito me deu um chinelo, eu tava de salto, fez uma caipirinha, muito me agradando e tal. Aí uma hora na casa dele o pé direito é alto, a casa que ele morava, e tem um mezanino que era o escritório, a gente tava lá, tinha uma sacada, e trouxe um colchão. Falou, vou pôr esse colchão aqui pra vocês ficarem mais confortáveis, se alguém quiser sentar, eu... Tá bom. Aí eu sentei nesse colchão, encostado na parede, conversando. Ele sentou do meu lado e tudo que ele falava, ele botava a mão na minha perna e a gente bebendo. No fim, ficamos ali, tipo, a gente deu um beijo, aí a gente desceu e aí eu dormi na casa dele. E tudo bem, aí acordei no outro dia, tipo, beleza, obrigada. E a gente já começou a se falar. E eu lembro que eu mandei no grupo das minhas amigas, gente, vocês não sabem, eu tô namorando. Doida, não era nem de... tô apaixonada. Era uma brincadeira de tipo, fiquei com o menino e foi muito legal, tô namorando. Aí passou uma semana, ele me chamou pra sair, aí eu tinha deixado uma garrafa de vodka na casa dele, eu esqueci. Ele falou, você esqueceu a garrafa aqui, vamos sair, não sei o quê. E aí a gente foi saindo. E aí que a gente foi se conhecendo e tal. E desde que a gente ficou, assim, dos primeiros, sei lá, um mês e pouquinho, uns 4 encontros, a gente já começou a ter uma frequência de sair, sabe? E aí a gente foi se aproximando, foi conhecendo mais ele. Ele já me levava no trabalho, na época eu ainda trabalhava numa empresa em Itaquá, então às vezes ele me levava, quinta-feira ele tinha futebol, então eu dormia na casa dele, ele me levava, ou às vezes ele me buscava e tipo, vamos jantar na minha casa, aí a gente jantava e me levava embora. Então assim, foi muito carinhoso. E aí foi muito leve, muito natural. E o Shigeru, ele sempre foi muito... Então, assim, aí eu falava assim, vamos sair tal dia? Eu falava, não dá, porque eu tenho que chegar em casa, fazer comida pra Valentina, não sei o que, fazer marmita, porque eu levava marmita pra trabalhar. Eu falava, não, já sei, eu faço só marmita. E aí você já ganha esse tempo. Então, ele sempre foi muito fofo. Sou muito chorona, na verdade. Enfim, e aí sempre foi muito solícito, sempre fazia as coisas, muito bonzinho. E aí a gente foi, eu acho que também quando você tá muito magoada e aparece alguém fofo, aí é mais fácil, né, da gente ir se aproximando e aceitando. Mas eu tive muita dificuldade de aceitar a calma também. Porque era muito acostumada a turbulência, briga, ciúmes, não confiar. Então, quando eu me vi num relacionamento saudável, eu ficava tipo, isso é uma confusão, isso não tá normal, entendeu? Não, isso é uma coisa que assim, eu demorei um tempo pra ter esse entendimento e depois pra lidar com ele. Porque era calmo, então assim, não tinha insegurança, ciúmes, essa briga, nem da parte dele. Eu pensava, bom, não me ama, não é possível, né? Porque é muita liberdade. E aí eu tive que entender que, na verdade, o que a gente tá acostumado não é o normal. Que é... que é brigar, querer ver celular, ciúmes de roupa. E mais ainda, que eu acho que muita gente vai se identificar, que é essa questão da projeção do outro. Então, dos relacionamentos que eu passei, hoje eu vejo que muita coisa que eles faziam eu era acusada de fazer, sendo que eu não fazia, né? Então, e aquilo gerava briga, e aquilo ia gerando desentendimentos, e eu sempre achando que eu tava fazendo alguma coisa errada. E aí, quando eu me vi num relacionamento saudável,
eu demorei pra perceber que o que tava me incomodando era esse saudável, porque eu achava que num relacionamento que as pessoas se gostavam, tinha isso, tinha essa briga, tinha essa discussão, esse ciúmes exagerado. Eu achava que era assim. E aí eu falei, demorei de verdade pra ver que não, que tava tudo bem e que tava muito bom, que aquilo era bom, ser saudável, entendeu? Ser calmo. Então a gente foi ficando, ficando, ficando. E aí eu acho que quase um ano mais ou menos chegaram me pedir namoro, mas foi assim, a gente bebendo, a gente bebeu um dia e deu uma discutidinha, ninguém sabe por quê. A gente acordava e, tipo, a gente brigou ontem, você lembra? Mas era uma coisa assim de beber, nem lembro, gente, não bebo. E aí, no outro dia, aí conversando com a mãe dele falou, mas vocês terminaram o quê se vocês nem namoram? Falou meio brincando. E aí, à noite, ele me pediu em namoro, mas também numa festa, e uma declaraçãozinha, tipo, eu te amo muito, não sei o que, me pediu em namoro. E aí a gente já namorava, na verdade, né? E ficamos nessa, mas aí eu já não, né? Mas pouco tempo depois eu fui morar com ele, mas de tanto que ficava lá, ia final de semana que eu tava sem a Valentina, não, fica aqui. Aí ia ficando, ficava tipo sexta, sábado, domingo eu ia embora, e às vezes, fica aqui na segunda eu pro trabalho. E foi ficando, ficando, e aí com 2 anos, um ano e pouco, a gente tava morando junto. Aí você levou a Valentina. Valentina, isso. A Valentina sempre comigo e tal. E a Valentina passou por aquela fase. Ela tinha 4 anos, então passou pela fase dos ciúmes, do quero que vocês terminem, não sei o quê. Mas tudo sempre muito acolhido, muito conversado e tudo mais, no meio de alguns caos, né, que rolaram aí do lado do genitor, mas sempre todo mundo junto, conversando e tudo mais. E hoje, Nossa Senhora, são super parceiros. Ela já vai fazer 12 anos. Fala pra ela, você tem mais tempo de vida com o Shigeru do que sem o Shigeru, porque tinha 4 e agora já são 8 anos com ele. Então, são bem parceiros, mas às vezes eu tenho 2 filhos também, porque se espizinham e se provocam, essas coisas, às vezes parecem irmãos. Eu falo que eu sou muito feliz. É muito saudável, sabe, a nossa relação. É muita confiança, parceria, amizade, a gente conversa bastante. E principalmente apoio. Então, sempre que eu precisei de apoio, ou que a gente sempre tá lá um pro outro, sabe? Então, isso é a base da nossa relação. Eu acho, gente, de verdade, vou ser bem sincera, eu não tô brincando. Não dá pra enaltecer homem. Sabe por quê? Porque socialmente o homem tem seus privilégios, entendeu? Então, assim, só que não dá pra negar que realmente. E assim, não é o Shigeru, CPF Shigeru. A pessoa como ele é diferente de vários homens, da maioria dos homens. E é com dor no coração que eu falo isso. Não acho que vai ter o homem bom para todo mundo, porque infelizmente no mundo que a gente vive, como os homens são criados e como a sociedade aceita que eles sejam, é fácil para eles continuarem agindo como são e não mudarem, entendeu? Então é bem complicado a gente ver estatisticamente como as mulheres são tratadas e tudo que acontece. Então assim, o Shigeru que ele tem de diferencial, falando na nossa relação, eu falo que eu não tenho comentário nessas piadinhas de eu tenho que fazer porque meu marido não faz. Eu tenho que. Homem é assim mesmo. Realmente eu não tenho. Então, assim, o Shigeru, ele lava, passa, cozinha. Eu sou influencer. Quando eu comecei na internet, eu só recebia hate porque eu não faço nada. Então, assim, enquanto as mulheres estão se desdobrando, ninguém fala absolutamente nada. Agora, se o Shigeru lava um copo, meu Deus, a Fabiana é isso, porque não faz nada. E eu não faço mesmo, de verdade, porque eu não tenho essa demanda em casa. Então, assim, o Shigeru lava a roupa dele, que pra mim é o mínimo, mas tudo bem. Ele lava a roupa dele, ele lava todas as toalhas, ele lava a roupa de cama, ele lava a louça, ele que cozinha. E eu não faço porque ele faz, e ele prefere fazer, entendeu? Só que ainda que a gente dividisse as tarefas, porque é minha obrigação como uma adulta que mora nessa casa, ele dividiria as tarefas, entendeu? Então eu realmente não tenho que me preocupar. Isso numa relação é essencial, não gera atrito, entendeu? Eu não tenho que me preocupar porque ele deixa toalha. Isso pra mim até. Eu não quero ser desrespeitosa, porque vai parecer que assim. É o mínimo, eu não aceito menos que isso. Eu sei que não, quando a gente tá numa relação, isso é pouco perto de outras coisas e outras dependências que a gente tem de um relacionamento. Eu não quero dizer isso.
Mas eu não tenho esse problema porque o Shigeru faz. Então isso também contribui para o nosso relacionamento. Não gera estresse, porque eu não tenho que me preocupar porque ele, sabe, não faz o mínimo dentro de casa, isso me sobrecarrega. Então eu não ser uma pessoa sobrecarregada faz também com que a nossa relação seja gostosa e saudável, que a gente consiga sentar na mesa para conversar sobre outras coisas sem que eu esteja estressada porque a louça está na pia, ou porque eu trabalhei o dia inteiro, assim como ele também trabalhou o dia inteiro, sabe? Eu não tenho essas chateações. Isso faz com que o nosso relacionamento também seja mais leve, não só porque eu não estou sobrecarregada, mas porque eu consigo olhar para ele e saber que é uma pessoa que também é parceira nisso, que faz o mínimo, entendeu? Que é dentro de casa e tudo mais. Ele faz mais do que eu hoje, porque ele gosta também. Então, ele é um ótimo padrasto, mas a gente passou por um período também de ter que ensinar algumas coisas, porque eu não sei, eu acho que sim, mas o Shigeru, ele é o filho único de uma mãe que engravidou com quase 40 anos, e os primos dele são muito mais velhos, então ele não conviveu muito com criança, ele não tem muito tato com criança. Então, a gente passou por uma fase que a filha é minha, então eu educo. Ele faz parte dela, da educação dela de uma forma, não tem como não participar. Hoje, até mais ativo, no sentido de pontuar algumas coisas, de falar não, sim, mas a gente passou pela fase de eu ter que deixar claro que, assim, até aqui, daqui pra frente, eu sou a mãe e eu que decido sobre certas coisas. Mas hoje, já tô com ele há 8 anos, a Valentina tem ele como referência de muitas coisas, e ele também participa das decisões. Então, assim, por mais que algumas coisas não cheguem, ele não fale pra ela, tipo assim, Valentina, você vai estudar em tal escola. Não, quem vai tomar essa decisão sou eu. Só que a gente toma a decisão em família, até porque ele é a minha rede de apoio. Então, assim, levar no inglês quando não dá, ele que leva na escola de manhã, ele que tá levando ela na escola porque ele já tá acordado. Então ele fala, amor, não precisa acordar, eu já tô acordado, eu levo ela. Ótimo, porque eu odeio acordar cedo, ela estuda de manhã. Então, assim, tem momento deles de terça, ele acorda mais cedo pra fazer alguma coisa do trabalho. E sexta, eu acho. Então, vamos na padaria? Então eles acordam, vão na padaria, tomam um café junto e ele leva ela na escola. Então ele é muito parceiro, presente, só que tem esse lado também que os dois às vezes parecem irmãos. Então eles se provocam e tudo mais. E aí eu falo, pode parar. Aí eles falam, é coisa nossa, você não tem que se meter. Então, assim, eu consigo ter essa visão de até onde deixar eles, por mais que às vezes eles estão se provocando, um não quer dar uma coisa que é do outro, bobeira. Quando é mais sério, também eu deixo que eles se entendam. E se percebo que vai passar do limite, às vezes ela tá na pré-adolescência. Então, assim, quando ela vai dar uma resposta mais grossa, uma coisa assim, então eu chamo atenção e realmente, não, isso não é brincadeira, não pode. Mas é muito natural, sabe? É muito encaixado as coisas, assim. E foi realmente com o tempo, sabe? E eu falo muito que padrasto, eu tô com o Shigeru há 8 anos, pretendo estar com ele o resto da minha vida, mas ainda assim, se acabar, tem certos limites que ele não pode ultrapassar, como padrasto. Porque eu escuto muita gente falar assim, mas bancar pode, agora mandar não pode? Não, não pode. Bancar não compra algumas decisões que vão ser tomadas na vida da minha filha. Então não compre, eu acho muito difícil, as pessoas às vezes não conseguem separar isso. Porque se eu separar dele, autoridade ou qualquer coisa vai embora. E assim, ele não, sabe, tem que passar por mim para chegar nela. Algumas coisas, o que é relacionado à relação deles, eles vão tratar diretamente. Mas algumas outras coisas sobre o desenvolvimento dela, decisões que vão ser tomadas, passa por mim. Porque eu sou a mãe dela, entendeu? E acaba que ele, como padrasto, educa ela indiretamente. Quem ele tudo, as decisões que ele toma, tudo serve de exemplo e educação para ela. O exemplo dele. Exatamente. Eu falo, a Valentina cresce hoje com uma ótima referência de homem, e isso é bom para ela, porque no futuro ela vai pensar, mas peraí, não era assim que era na minha casa. Eu talvez não aceite isso, entendeu? Além de conversas que a gente vai ter ao longo da vida e tudo mais. Olha, gente, é tão difícil porque eu sei que na nossa vida
não é tão simples falar eu aceito isso, eu não aceito isso, porque o relacionamento abusivo, tóxico, ele é tão embutido na nossa sociedade, a gente vai vivendo, se relacionando, aceitando um ciúminho, aceitando uma coisa que, quando a gente vê, a gente tá imerso naquilo, e não é simplesmente eu não aceito menos que isso, não é assim. Quando a gente se envolve com alguém, a gente vai aceitando e a gente vai achando que aquilo é o que a gente merece, que aquilo é amor, que aquilo é relacionamento. Eu acho que, infelizmente, e o que eu falei, eu falo com dor no coração, mas eu gostaria de ser realista nesse conselho. Nem todo homem tá pronto para dar o que a gente merece, mas a gente precisa entender o que a gente merece. Quando a gente entende isso, você começa a olhar para a atitude do outro com mais critério. Então você não aceita que alguém talvez seja grosso, pare de falar com você. Então assim, me ignora, não me ajuda nas coisas da casa. Isso tem a ver com o que a gente aceita. Então é o valor que a gente tem. Então você começa a entender que tipo assim, eu sou tão boa, eu sou tão, sabe, faço as minhas coisas, penso, quero correr atrás das minhas coisas e tal. Por que eu vou aceitar isso, sabe? Então, se dá valor, entender o valor que você tem, porque aí você começa a olhar para as coisas e ver que aquilo talvez você não merece. E não é sobre a atitude da pessoa, é sobre o que você merece. E o que o outro faz também não é sobre o que você faz para merecer aquilo. A gente tem que entender que é sobre a atitude do outro. Aquela pessoa age daquela forma porque ela é quem é. As pessoas falam assim, ai, você escolheu muito bem o Shigeru. Não é porque eu escolhi, é quem ele é. Graças a Deus eu me apaixonei por quem ele é, encontrei com ele. Mas é mérito dele ser quem ele é, entendeu? Então assim, tudo que ele faz talvez não é sobre mim. Ai, eu sou uma mulher que mereço isso. Da mesma forma que eu não mereço uma coisa ruim. É o caráter da pessoa. E aí entra o que eu mereço. Eu mereço estar com uma pessoa que age dessa forma? Talvez não, talvez sim, entendeu? Então é sobre aceitar. E assim, queira o melhor pra você. Existe relacionamento bom, pessoas boas, queira o melhor pra você e não aceite o que você não concorda, porque você não merece. Porque uma vez que você aceita, você acho que tá bom, acho que, né? E não, você não merece. Existem pessoas boas, existem coisas boas que a gente tem que ter na nossa vida. Como eu disse, foi tão difícil me ver com aquele relacionamento bom, tranquilo, que eu falei, nossa, é isso? É normal isso? E eu falo pra vocês, é normal. Não aceitem alguém que não te trata bem, que não quer o seu bem. Você quer o seu bem, então outra pessoa também tem que agir para que você esteja bem. Porque quando você aceita, por que a pessoa vai mudar? E o pior de tudo, gente, é que os homens, eles realmente acham que é assim que se comporta. É assim que se comporta. Você pode ver depoimentos, infelizmente, de homens que falam, mas eu cheguei em casa, a comida não estava pronta, mas ela quis sair sozinha, mas ela não sei o quê. Eu sempre falo, gente, para qualquer relação, fortalecer a base de tudo, do seu filho, do que for, a sua base, você tem que fortalecer a sua, saber o que você quer, o que você aceita, os seus princípios, porque quando alguém vem com menos, você fala, é muito bom por esse lado, mas isso aqui vai contra o que eu quero para mim, então eu não aceito. E aí você começa a filtrar os relacionamentos. Pode falar a verdade, Shigeru. Eu achei ela super tranquila, assim, só que na verdade as circunstâncias que a gente se conheceu foi assim, a gente tava num bar com amigos em comum, né, tipo, na verdade eu tava com os amigos que eram amigos da Fabi também, a gente entrou no bar, daí ela tava lá, daí eu falei, interessante. Aí eu fiquei fazendo umas gracinhas e tal, daí depois chegou um determinado momento que eu falei, vamos todo mundo pra casa lá beber, né, já com segundas intenções. E aí aconteceu. Ela me chamou a atenção na primeira vez no bar, né? Só que assim, até então a gente mal se conhecia, porque a gente tava bebendo, falando com amigos, a gente acho que nem conversou tanto assim, né, na primeira vez. Não, Shigeru, pode ter que fingir que a gente teve uma história de amor. Tá, já falei que essa história de amor de casamento vai ser difícil. A gente bebeu e ficou. Daí depois passou um tempo, a gente levou uma garrafa de vodka pra casa, lembrei. Aí ela não terminou de tomar a garrafa inteira, né? E eu tentando agradar aquele dia. Fiquei lá dando chinelo pra ela ficar mais à vontade, perguntando se ela não queria uma caipirinha. Daí ela não gostava de açúcar, né? Não gostava de caipirinha, gostava de vodka com limão. Aí eu insistindo que eu ia fazer uma caipirinha pra ela, daí aceitou a caipirinha por educação, né? Porque você queria vodka com limão, na verdade. Eu queria passar de tão beber só a vodka pura. Eu falei, não, tá bom, pode fazer uma caipirinha pra mim.
Aí ficamos. Daí nesse dia a gente ficou e a garrafa de vodka ela não acabou, eu deixei guardado lá. A garrafa ficou um tempo e tal, daí depois de um tempinho eu falei: Ó, a garrafa tá aqui, você tem que vir terminar ela, né? Pra já induzir um segundo encontro. Aí a gente marcou, saímos pra beber também, pra variar, né? A gente bebia bastante na época. E daí eu acabei conhecendo melhor a Fabi, como ela era tal. E a gente acabou tendo bastante afinidade, né, amor? Uhum. Da gente gostar das mesmas coisas, a gente sair pra beber, de estar com amigos, essas coisas. Então bateu legal. A personalidade dela ser bem transparente e sincera, sabe? Em várias situações eu vejo que ela consegue ser ela mesma, tipo, pura, assim, sabe? Tipo, do jeito que ela é. Ela não fica tentando fazer média pra agradar as outras pessoas. Então ela é bem, tipo, direta, assim, bem transparente. Acho que é uma das maiores qualidades que eu vejo nela. Eu também. Sigo ela. Eu acho também. Então, assim, quando ela fala é porque é verdade, sabe? Não é que ela tá querendo agradar alguma pessoa. Então, assim, eu acho que isso num relacionamento você fica super tranquilo, né? Porque o que tiver que falar, provavelmente ela vai falar na cara, ela não vai ficar muito de rodeios e tal. Então é bem legal. Eu acho que. Fora a atenção, né? Ela dá bastante atenção. Ela fala que não, mas ela dá bastante atenção, assim, pra gente. No começo, a gente tava bem, assim, com o mesmo ritmo de querer se conhecer mais, então a gente saía muito, bebia muito, não sei o quê. Só que aí, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, né? Então, assim, hoje a gente gosta de ficar em casa também, então a gente mudou um pouco o que a gente foi lá atrás, só que, assim, sempre a gente muito parceiro e muito junto pra fazer as coisas, sabe? Então, assim, não tem muito desgaste, assim, de não quero, desse jeito, daquele jeito. A gente sempre consegue entrar num consenso pra tá sempre junto fazendo as coisas. Então eu acho que isso é bem legal, assim, né? Apesar de eu ter sido obrigado a alguma. Mentira, a gente tem união estável. A A gente vai gente. casar. É que eu acordo e falo que eu vou casar, eu mudo de ideia. Enfim, mas eu vou casar. É que faz 2 anos já que eu ia casar. Eu quero casar no dia que a gente se conheceu, que é 29 de abril. Só que eu esqueço. E aí chega em abril e tem que tirar a certidão, marcar no cartório e nunca dá tempo. Então eu tenho fé que eu sempre marco, todo ano eu marco na minha agenda. Eu vou no casamento, aí eu falo, ai, vou casar. Aí eu marco lá, 29 de abril. Aí eu fui no casamento agora e falei, ai, eu quero casar. Vou pôr na minha agenda. Tava lá já. Meu casamento, eu falei, putz, eu já tinha tido essa ideia. Mas eu quero casar, mas é que realmente não é da nossa personalidade esse casamento tradicional, com a festa e tudo mais, não é. Mas a gente gosta muito de festa. Eu gosto muito de festa também. Então eu queria fazer uma coisa assim, casar no civil e fazer uma festa depois, talvez um jantar, alguma coisa assim. Eu vou ver ainda, tô pensando. Eu valorizo muito a relação que eu tenho com a Fabi, né? Então sempre faço porque eu quero, né? Não é porque eu tenho obrigação, assim, de fazer. Mas não sei a diferença. Tem um pessoal que é mais. Eles criam uma expectativa de mulher, de tipo, sei lá. Quer que a mulher seja mãe dos meus filhos, dona de casa, só que às vezes o perfil da mulher é tipo assim, quero uma carreira, quero. Então acho que daí dá umas divergências, assim, né? Tipo, de das pessoas, de personalidades e de expectativas, né? Eu acho que a gente tem isso bem alinhado, assim, tipo, o que a gente espera um do outro. Então acho que flui bem por isso. Não sei o que eu tenho de diferente, mas eu vejo que tem muita gente que tem, tipo, é muito. Um pensamento muito limitado, assim, sobre alguma coisa que criaram na cabeça, sabe? Daí ele não consegue ser muito flexível pra, tipo, ter um relacionamento saudável. Os homens, eles não conversam sobre isso, né? Então acho que o Shigeru Não. também não consegue ver como que é um homem na casa dele. Ele não, porque eles não falam sobre isso, né? Não tem. Então ele Não, não não é fala. um assunto comum entre homens ficar falando de como é que é o Fiz tal relacionamento com sua coisa. esposa e tal, não sei o que, não. Não é. Ou coisas que eles fazem em casa. Então eu acho que para um homem é mais difícil enxergar como é o outro homem na casa dele. Eles acham que todos são iguais, né? Que não fazem nada. Eu vou falar de achismo, tá? Porque não tô falando de algo que eu vivo, mas quando a mulher se encontra, acho que elas falam bastante de relacionamento, elas se abrem mais entre elas sobre relacionamento. Eu acho que homem
geralmente encontra outros amigos pra falar groselha e esquecer, tipo, meio que esquecer de problema. Então, assim, se ele tá tendo um problema de relacionamento em casa, não é na roda de amigos com um monte de amigo que ele vai se abrir pra falar assim, ó, só, em casa tá meio assim, não sei o quê. Então, eu acho que é por isso, assim, sabe, que não tem essas conversas e por isso que a gente acaba não sabendo. E eu acho que não é confortável para os homens falar. Eu não me sinto confortável juntando um monte de amigos e falar, ó, tô com um problema em casa. Eu acho que tem um pouco de orgulho, assim, do homem. Orgulho não, né, mas, assim, o homem eu acho que tem mais dificuldade de se abrir nesses pontos. Então, assim, ele vai levando o problema. Tem esse lance entre homens de ser muito, ah, o problema é meu, o problema é de casa, é meu, eu resolvo e acabou, sabe? Então, assim, não é um negócio que os homens ficam levando pra falar num boteco. Né? Geralmente o homem quando se encontra é falar groselha, falar mal de outro homem, falar que o outro é pau mandado, ficar zoando os outros. Não é muito sobre, ai, hoje eu tô com esse problema aqui, não sei o que eu faço, sabe? Não tem muito isso. Eu acho. Quer dizer, eu vejo isso, né? Meus amigos, pelo menos, grande parte. Nossa, e se um homem for falar qualquer coisa no meio de amigo, ele vai ser zoado, né? Porque Sim. é exatamente cultural, estrutural, histórico. Mas eu acho que é cultural mesmo, é histórico, é tipo, já vem da sociedade isso, sabe? Então, Exato. se você é o cara que vai lá com seus amigos e fala muito sobre relação, ele fala assim, eu acho que tem vários indicadores, né? Mas assim, quantidade de briga, quantidade de tempo que você tá desconfiado da pessoa, você tá com uma pulga atrás dele sobre alguma coisa, você não consegue falar pra ela, você vê que você não tem intimidade. Então, assim, acho que são várias coisinhas, né? Tipo, se tá brigando muito é porque provavelmente a comunicação não tá boa, por isso que gera briga, né? Porque se a comunicação estiver boa, dá pra evitar uma briga. Então, assim, acho que tem vários sinais, assim, sabe? Mas eu acho que o principal é conseguir se comunicar e confiar na outra pessoa. Daí eu acho que dá pra resolver muita coisa antes de virar uma briga e o relacionamento passar a ser não saudável ou virar um monte de picuinha, assim, um com o outro por falta de comunicação. Não sei, assim, divórcio. Às vezes a gente briga, fica meio, né? Tipo, tem situações que fica bravo, mas assim, nunca nesse ponto de pensar em separar, em encerrar o relacionamento, pra mim nunca passou na cabeça, pelo menos. Então é difícil até responder a sua pergunta, porque na minha cabeça não passou, assim, tipo, nossa, como seria se eu me divorciasse, sabe? Tipo, o que vai acontecer? Nunca nem... Treinar. Na tua já? Não. Não, na verdade, é até estranho falar, mas eu realmente olho pra Shigeru, pro meu relacionamento, eu imagino pra vida inteira, assim, nunca pensei, a gente nunca teve uma briga, assim, de ficar, assim, sabe, Mais séria, né? estremecido, mais sério. Então, eu nunca pensei nisso, não, de a minha vida sem ele, ou como seria, não, eu realmente olho pra nossa vida e imagino pra sempre, assim. Oh. Você também amou a história de amor da Fabi? Quem faz o nosso canal são mulheres reais como a Fabi e como você. Se una a nós nessa missão de fortalecer mulheres que estão sofrendo hoje nas suas relações. Vamos mostrar para elas que elas também podem dar a volta por cima e construir uma nova história. Quer contar a sua história de divórcio aqui no nosso canal? É muito simples, basta preencher o formulário de agendamento de gravação que está aqui na descrição desse vídeo. Juntas nós somos mais fortes. E a história da semana que vem é da Antônia.
que mesmo sem querer repetiu o padrão de comportamento da sua mãe, de colocar o seu pai num pedestal e viver em função dele. Vem com a gente, está imperdível.